Olá, eu sou Salete Aranha e hoje vou conversar com vocês sobre um tema que é bastante importante, pelo menos ele tem chegado até mim com muita frequência. E eu denominei: acabo de saber que meu filho tem uma deficiência, o que eu faço agora? Esta tem sido uma experiência geralmente caracterizada por sofrimento. Existem momentos diferentes nos quais a família fica sabendo da presença de uma deficiência num filho. Nós vamos direto falar sobre o período da gravidez. O que acontece numa gravidez entre um casal? Geralmente, ao saber que você vai ter um filho, todo um mundo de expectativas, um mundo de idealizações começa a ser construído. Então, tanto mãe como pai, como avós e outras pessoas da família, idealizam ou imaginam como é que vai ser aquele super-homem ou aquela super-mulher que vai nascer. E essas idealizações, em alguns casos, tomam um vulto muito grande e outros um vulto menor, mas sempre existem expectativas com relação a como vai ser essa criança. A notícia de que o bebê nasceu com uma deficiência representa um corte nesse cenário de idealizações que foi previamente construído. E não só um corte, como muitas vezes é um choque. Um outro momento posterior ao nascimento, em que também pode acontecer da família receber a notícia de que a criança tem uma deficiência, acontece no caso de um diagnóstico tardio, geralmente, por exemplo, no caso de deficiência mental ou deficiência intelectual, como se chama atualmente, a criança, ao ir para a escola, apresenta determinadas características que levam à hipótese ou à suspeita de alguma coisa. E aí, no encaminhamento para avaliações, se identifica muitas vezes uma deficiência intelectual. Depende do tipo de deficiência, outros momentos em que ela pode ser identificada também. Outra possibilidade é sequelas de acidentes. Uma criança, um adolescente, ou uma pessoa adulta pode sofrer um acidente e adquirir sequelas importantes para a vida dela. Outra possibilidade também é sequela de uma doença específica que foi contraída já no decorrer da vida, não só ao nascimento. Então são vários os momentos em que a deficiência pode aparecer. Seja qual for o momento, a forma com que os pais recebem essa notícia tem um papel muito importante na reação e na experiência deles ao receber a informação. Geralmente é um profissional da saúde que vem apresentar essa notícia. É importante que o profissional diga de maneira clara e honesta qual é o quadro, qual é a deficiência, qual é a doença que a criança tem e quais as perspectivas que existem em termos de atendimento, de tratamento, de intervenção que vai poder melhorar a qualidade de vida dela e também prolongar o tempo de vida o máximo possível. Dificilmente aqui no Brasil a gente encontra um tipo de procedimento que é comum em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, numa eventualidade do médico ou da equipe ir informar a família sobre o que está acontecendo com a criança, eles já têm toda uma estrutura montada, um protocolo estabelecido de como dar a notícia, como descrever o quadro e já vem com as perspectivas de gerenciamento sereno da presença da deficiência na família. Inclusive lista de profissionais que podem ser procurados, quem se pode encaminhar a criança. Então é importante que o profissional ou a equipe de profissionais já tenha gasto um tempo se planejando, se preparando para enfrentar esse tipo de situação. Essa situação é uma situação que é vivenciada
na vida de um profissional desde a sua formação e desde que começou a trabalhar. Ou seja, dezenas e dezenas de anos que isso acontece. E talvez esteja na hora da gente pensar nessa possibilidade de preparar, já ter preparado todo um procedimento de informação e de encaminhamento que alivia, que facilita esse momento. Pelo menos dá para os pais a sensação de que, poxa, eu estou pisando em terreno firme. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem o que eles estão dizendo e eles vão me orientar adequadamente. Eu vou poder aprender e conseguir os apoios e suportes que eu preciso para gerenciar a vida do meu filho de uma forma construtiva, de uma forma melhor. Com relação ao conteúdo, tem um detalhe também. A literatura mostra que muitos pais, muitas pessoas, preferem não saber da notícia, não saber da presença ou da existência da deficiência. E prefeririam deixar que o quadro evoluísse naturalmente para um dia que fosse inevitável ficarem sabendo. Mas a maioria das pessoas se manifesta dizendo que prefere saber. Eu preciso saber com todas as tonalidades e tons o que é que está acontecendo para que eu possa começar a me preparar. Não podemos nos esquecer que os pais têm o direito de informação sobre a condição médica. Mesmo que isto vá de encontro àquela parede de sonhos, de expectativas, de idealizações que foram construídas durante a gravidez ou durante a vida da criança. É aí que a família inicia a sua carreira de convivência com a deficiência. Quem denominou assim foi o professor Sadao Omote, num artigo dele de 1980, e que eu particularmente acho bastante apropriado. É um nome, é uma palavra que realmente representa o que a família começa a viver na convivência com a deficiência dentro do seu contexto, dentro do seu coletivo. As reações iniciais dos pais e familiares quando recebem essa notícia são muito semelhantes em todas na maioria das famílias, não só famílias brasileiras, mas o mesmo tipo de reação é descrito em qualquer país do mundo ocidental. Antes da tristeza é relatado o desespero, um baque, um choque, né? A pessoa se mostra ou se descreve abalada, que é uma coisa terrível o que ela ouviu. Aí sim aparece também muita tristeza, a perda da alegria, sofrimento e, em muitos casos, a sensação de revolta, o sentimento de revolta. Esse conjunto de sentimentos e emoções fortes, caracterizadas por tristeza, por negativismo, né? É difícil, mas ele é importante. É a hora que a família começa a viver o luto com relação à perda dos seus sonhos. Mas também é um momento em que a família começa a precisar entrar em contato e lidar com o fato de que o luto da perda de sonhos irrealistas, de sonhos seus. E, ao mesmo tempo, você tem ali um ser humano cheio de recursos que muitas vezes ultrapassam a fragilidade que ele possa ter. Esse é um momento de tristeza, de revolta, de desespero, mas é um momento que encaminha para uma reconstrução, inclusive emocional. É um momento em que a pessoa tem que encarar a realidade. Isso está existindo. Então, a partir de agora, como é que eu vou fazer para lidar com esse fenômeno, com essa condição? A família começa a lidar com esse luto, então. E a Elizabeth Kubler-Ross descreveu fases
nesse processo de luto. A reação dos pais à notícia da presença de uma deficiência é a mesma vivenciada no caso da perda por morte, né? Muitas vezes existe a negação, a revolta, a raiva, a negociação, é onde começam promessas e trocas, até se chegar a uma possível aceitação serena da condição, e só aí as pessoas podem começar a construir uma convivência boa com a deficiência e benéfica para a criança ou para o filho e benéfica também para o coletivo familiar. Mas o que eu quero dizer é que essas fases de negação, de revolta, são naturais, elas são humanas, né? Elas são fases que fazem parte do processo de perder, que todo ser humano tem. E são fases difíceis, tristes, mas necessárias para a superação e o começar a viver de novo. E viver de novo em outras bases. E tudo isso é possível.